Olá! Sabe, às vezes por trás de um título bem misterioso, a gente encontra uma história muito, mas muito antiga. E hoje é exatamente nisso que a gente vai mergulhar. Vamos juntos desvendar uma lição sobre um dos maiores desafios da humanidade: o orgulho. Então, tudo começa com essa pergunta, né? O que exatamente é um Noaquita ou Cavaleiro Prussiano? O nome, convenhamos, soa bem enigmático. É algo que vem de uma tradição maçônica bem específica. E para a gente achar resposta, a gente vai precisar voltar para uma lenda. Uma lenda bem mais antiga. Pois é, a chave para a gente entender esse cavaleiro está na lenda da torre. E é uma história que, olha, muita gente conhece, mas que, como a gente vai ver, carrega um significado simbólico muito profundo, que vai bem além da narrativa literal. A história básica que vem lá do livro de Gênesis é bem conhecida, certo? Depois do grande dilúvio, a humanidade, toda unida, decide construir uma torre que chegasse até os céus. Esse ato de pura vaidade foi visto como uma afronta, e o resultado foi a confusão das línguas e a dispersão de todo mundo pelo planeta. Só que essa é apenas a casca da história. Então, agora a gente vai além da história e começa a decodificar o símbolo. Para as tradições místicas, a Torre de Babel não é bem um evento histórico, sabe? É uma alegoria poderosíssima sobre a natureza humana. E é exatamente aqui que a análise fica mais profunda. Para os maçons e para os cabalistas, Babel representa um estado de ser, uma falha humana fundamental que, na verdade, se repete o tempo todo. A torre não é de tijolo e argamassa, ela é construída dentro de nós. Olha, o contraste que a gente vê aqui é fundamental. A maçonaria coloca a Torre de Babel de um lado, em oposição direta ao seu maior ideal de construção, o Templo de Salomão. Pensa bem, enquanto Babel foi um projeto de orgulho, de ambição que resultou em puro caos, o templo foi construído sobre humildade, ordem e harmonia, com um propósito espiritual. A diferença é gritante. Então, o ponto central é este aqui. A torre é o símbolo máximo do ego sem freios. Ela representa aquela arrogância de acreditar que só com força, com intelecto, com recursos materiais, a gente pode alcançar o sublime, ignorando completamente qualquer base moral ou espiritual. E a tal confusão das línguas? Isso nada mais é do que uma metáfora para a perda de valores em comum. Quando uma sociedade perde sua base ética, aquilo que todo mundo compartilha, a comunicação de verdade se desfaz. As pessoas falam, mas ninguém se entende mais. O resultado? Caos social, desconfiança e fragmentação. E tudo isso nos traz de volta ao nosso cavaleiro Noaquita. A história da torre é, no fundo, uma grande lição sobre humildade. E essa é a verdadeira missão dele. Tem um detalhe simbólico aqui que é muito importante. Dizem que o cavaleiro Noaquita trabalha sob a luz da lua e não do sol. Mas por que essa distinção é tão crucial? Vamos analisar esse paralelo. O sol, ele representa o poder direto, a paixão ardente do ego, sabe? Aquela aparência que pode até ofuscar. A lua, por outro lado, ela apenas reflete a luz. Ela simboliza uma justiça mais fria, serena e imparcial. O cavaleiro, então, busca a verdade que é refletida na calma da noite e não o brilho intenso e apaixonado do dia. Faz sentido, né? Essa ideia toda é perfeitamente resumida na moral central que foi afirmada por Albert Pike. A soberba precede a queda. É um lembrete direto, atemporal, daquele mesmo orgulho que levou a torre à ruína. Então, na prática, quais seriam os deveres desse cavaleiro? Bom, primeiro, julgar com imparcialidade, começando por si mesmo. Depois, algo importantíssimo, reconhecer e derrubar aquelas torres internas de vaidade que a gente constrói. Agir com humildade genuína e, por último, talvez o mais desafiador, resistir à arrogância coletiva e à tirania da opinião pública fanática. E agora, vamos conectar essa lição tão antiga com o nosso tempo. Chegou a hora de reconhecer as torres do mundo moderno. As lições de Babel são, sem dúvida, muito antigas. Mas as torres que a gente constrói hoje, essas são novas e, quem sabe, até mais altas. E os exemplos estão por toda parte. A gente vê os impérios globais, sejam financeiros ou econômicos, erguidos sobre o ego e a ambição sem medida. A gente vê o caos da polarização online, onde a confusão das línguas virou a norma e o entendimento mútuo parece ter desaparecido. E a gente vê os grandes projetos, os movimentos fundados na arrogância coletiva em vez em valores humanos de verdade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final.
Uma reflexão não sobre o mundo lá fora, mas sobre o nosso mundo interior. Na nossa vida, na nossa carreira, na nossa mente, qual é a torre interior que nós estamos construindo?